Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Em dia subsequente, ou no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Nós vamos voltar no texto para extrair as lições preciosas que Jesus nos deu nessa passagem. Mas antes eu gostaria de te mostrar uma foto. Está no ponto aí? Olha aí. Quem conhece esse rapaz? Alguém sabe quem é esse homem? Quem é? Zita, hein? E realmente a Zita acertou. É o cantor chamado Naim. O nome desse cantor é um cantor, ele fez sucesso o quê? Década de 70, 80? Por aí, né, Zita? Então, e o Naim recebeu esse nome, penso eu, que por causa dessa passagem, por causa deste nome, dessa cidade. E este nome, Naim, só aparece na Bíblia nessa passagem. Você não vai encontrar mais em nenhum outro lugar da Bíblia esse nome, Naim. Então é muito provável que a mãe desse cantor deu a ele o nome de Naim por causa do nome dessa cidade. E muitos de nós temos esse costume, que não é um bom costume, mas temos o costume de repetir e não refletir em algumas questões da palavra de Deus. De maneira que Naim é o nome do lugar. Você leu aí comigo e você viu que o verso 11 diz que Jesus estava se dirigindo a uma cidade chamada Naim, que em hebraico significa beleza, uma coisa bonita. Talvez aquela deveria ser uma cidade bonita, por isso recebeu esse nome, ou aquela cidade foi edificada num lugar bonito, talvez. Mas muitos repetem e não refletem para o fato de que Naim é o nome da cidade. E de vez em quando a gente escuta pelas esquinas da vida alguém dando a impressão de que Naim era o nome do marido dessa mulher. Porque essa passagem é conhecida como a ressurreição do filho da viúva de Naim. E aí a mulher, o nome dela não é dito no texto, então ela ficou conhecida como a viúva de Naim.
E muita gente acha até hoje alguns, que Naim é o nome do marido que morreu. Se ela é a viúva de Naim, então Naim é o nome do homem. E por isso esse nome foi colocado em algumas pessoas do sexo masculino. Você não conhece uma mulher chamada Naim, mas você conhece alguns homens, a exemplo desse cantor, que se chamam Naim. Da onde vem isso? Do entendimento equivocado de que Naim é o nome do cara que morreu. Não é, Naim é o nome da cidade. E é um nome que foi dado à cidade porque significa beleza. Então, queria chamar a sua atenção só para isso, de que Naim é o nome da cidade, não é o nome do homem que morreu, significa beleza no hebraico, e ficava perto de Cafarnaum. Se você ler o Evangelho de Lucas desde o início, você vai ver que Jesus nasce, cresce, lá no capítulo 2, aos 12 anos de idade, ele vai ao templo, na ocasião da festa da Páscoa, passa pelo Bar Mitzvah, aquele ritual que todo menino judeu passava. Depois ele chama os seus discípulos, após o início do seu ministério, no Jordão ali com João Batista, 40 dias, 40 noites no deserto, chama os discípulos e começa então o seu ministério, e ele começa a sair pelas cidades e operar sinais que mostravam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus vivendo no meio do povo. E aí, ele então, em Cafarnaum, opera um milagre. Se você conferir na sua Bíblia, capítulo 6 é uma releitura ou um paralelo do Sermão da Montanha, que faz um paralelo com Mateus 5, 6 e 7. Depois, ele então, no início do capítulo 7, chega em Cafarnaum e cura um empregado ou um servo daquele centurião, um centurião romano. Centurião significa um líder de 100 soldados do exército romano. Jesus passou em Cafarnaum, curou o servo daquele centurião e seguiu a viagem. E de Cafarnaum em diante, ele está indo para Jerusalém, um dia de viagem a pé, de Cafarnaum descendo para o lado sudeste, passa em Naim. É passagem obrigatória do caminho. Então Jesus operou aquele milagre em Cafarnaum, saiu de lá, andou um dia inteiro, e estava chegando na cidade de Naim, e na entrada da cidade, bateu de frente com aquele velório, digamos assim. Um grupo de pessoas consolando uma viúva, ou seja, ela não tinha marido, o marido morreu, e estava agora fazendo o velório do único, o texto diz, do único filho que ela tinha. Você precisa se lembrar que nesse contexto bíblico, judaico e do mundo antigo, as mulheres não trabalhavam, não se autossustentavam. Só existia um tipo de profissão, entre aspas, uma maneira de uma mulher se autossustentar, a prostituição. Portanto, ou a mulher era uma prostituta, vendia o seu próprio corpo, ou ela não tinha fonte de renda. Porque a mulher dependia do marido, na ausência do marido dependia do filho. Isso é muito antigo, está antes disso aqui. 1200 anos antes disso aqui, você tem lá o livro de Ruth. E você vê que a Noemi saiu com Abimeleque e foram lá para Moabe, porque teve fome lá em Belém, e aí eles tiveram Malom e Quilion, os 2 filhos. O marido Abimeleque morre, o Malom morre, o Quilion morre, a Noemi fica sozinha e sem sustento. Por quê? Porque ela está sem marido e sem filho. Aí as noras, e Ruth é uma das noras, personagem principal ou personalidade principal daquele livro, então junta-se para ajudar a sua sogra, e as duas juntas dão a volta por cima, e o Boaz, você conhece a história, resgata aquela menina, e as duas são abençoadas, ok? Então é só para você se lembrar que esta mulher tinha acabado de perder não somente um filho, mas a sua única fonte
de sustento. Se ela não tem marido, ela depende do filho. Se ela perdeu o filho, ela perdeu o sustento. Não é que ela perdeu o emprego, ela perdeu toda e qualquer possibilidade de comer, vestir e andar dignamente na sociedade. Ou ela iria mendigar, ou ela iria se prostituir. Dá para entender agora o drama que essa mulher está vivendo? Ela perdeu tudo. Ela não só perdeu o marido e o único filho, como perdeu toda e qualquer possibilidade de viver dignamente. O destino dela seria mendigar ou prostituir-se. E de repente, ela encontra com Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas eu me coloco no lugar dessa mulher. Porque minha vida estava outrora dessa mesma maneira. Eu olhava para frente e não via futuro, não via possibilidade de ser alguém na vida, de me dar bem na vida, ou de viver bem a vida. E eu me encontrei com Jesus, e Jesus mudou a minha história. E isso acontece com todos aqueles que têm um encontro real, verdadeiro, genuíno, sobrenatural, milagroso e transformador com Jesus de Nazaré. Nosso futuro é alterado, nossa eternidade é alterada. Estávamos fadados ao fracasso, estávamos fadados à falta de providência, estávamos fadados à condenação e tudo que há de pior, mas o Senhor nos encontrou, e a partir desse encontro, tudo mudou. Aquela canção antiga e bonita dizia, ou ainda diz, que Jesus Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina meu ser. É isso. Portanto, para encerrar, na quinta-feira, esse tema, viver com Jesus é mais legal, queria chamar a sua atenção que viver com Jesus é mais legal, porque com Jesus, no encontro com Jesus, nossa história é transformada. Nosso futuro é alterado. E o que era para ser o nosso destino, passa a ser o nosso testemunho, porque o nosso destino é alterado pelo dono da vida. Estávamos destinados à morte, e Ele nos deu vida juntamente com Ele. E naquele dia, ressuscitaremos com Ele. Igual esse menino foi ressuscitado pelo poder dEle, eu e você. Após esse encontro, vivendo com Ele, ainda, apesar de ser muito legal, viveremos por toda a eternidade. Portanto, irmãos, viver com Jesus é mais legal, porque sempre há um novo dia. E aí, de vez em quando eu faço essas citações, não interessa, estou nem aí. Mano Brown, compositor e vocalista dos Racionais MCs, na minha opinião, um dos grandes e maiores poetas das periferias e da cultura de rua do Brasil. Tem uma letra do Mano Brown que diz assim, aliás, o nome do disco que essa música está inserida é Nada como um dia após o outro, uma coisa assim. Mas um verso que ele diz numa das músicas, ele diz assim, que a ideia é que o cara está na lona,
está pensando em desistir, está desanimado, está desmotivado, ele não quer nem sair da cama. A história da música é essa. Aí chega num ponto, o Mano Brown diz assim, para ele levantar da cama e lavar o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Ou seja, levanta daí, lava o rosto e vida que segue, porque com Jesus sempre há um novo dia. O primeiro versículo da passagem diz que no dia seguinte, ou em dia subsequente, num dia, ele curou o servo do centurião. No dia seguinte, ele ressuscitou o filho da viúva, em Naim. Sabe, queridos, às vezes a gente realmente vai ao chão, vai na lona, pensa em desistir, quando não, em muitas ocasiões, desiste de fato. Mas com Jesus é mais legal, porque no dia seguinte pode tudo mudar. Lava o rosto nas águas sagradas da pia. E lembre-se, nada como um dia após o outro dia. Num dia havia morte, no outro dia havia vida. Num dia, a mãe estava chorando e preocupada e produzindo o que no dia seguinte seria o enterro, não só do seu filho, como também da sua providência, dos seus sonhos, da sua alegria, da sua motivação, de tudo que ela tinha. Seria tudo enterrado junto com aquele menino. Mas no dia seguinte, Jesus chegou, e chegou juntamente com ele a vida, a ressurreição, porque no dia seguinte tudo pode se fazer novo, porque Ele é Deus, e pelo poder da sua palavra, tudo pode ser criado, e ainda que esteja morto, pode voltar a viver. Com Jesus é mais legal, porque há sempre um novo dia, e junto com um novo dia, nascem, se renovam, ressuscitam as misericórdias do Senhor sobre nós. E esta é a causa de não sermos consumidos. Portanto, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há dia, há possibilidade de ressurreição. Em segundo lugar, com Jesus é mais legal, porque vivendo com Jesus, aprendemos a lidar melhor com a morte. O verso de número 12 diz que estava se aproximando da porta da cidade e viu ali uma multidão. E saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Como será que essa mulher estava lidando com a morte desse único filho? Após, sendo ela viúva, tendo já perdido seu marido. Não sei. Mas muitos de nós, sem Jesus, não conseguem lidar com a morte. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, e o capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo da ressurreição. Se você quer estudar ou aprender sobre ressurreição, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele vai fazer uma pergunta para a morte. E o nome disso, na literatura, é uma figura de linguagem que se chama prosopopeia, ou personificação. Quando você personifica, quando você dá vida àquilo que não tem vida. Então, a morte é algo subjetivo.
A morte não é uma pessoa. Mas o apóstolo Paulo começa um diálogo com a morte. E ele faz uma pergunta para a morte. E a pergunta é: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é o que na roça a gente chama de chucho. Aquela vara que tem um espeto na ponta e para chuchar o boi, entendeu? Para espetar. Aquilo ali é um aguilhão. Então o apóstolo Paulo está dizendo: a morte tem um aguilhão. A morte vive futucando a nossa alma, futucando a nossa consciência, futucando a gente com esse medo, o medo da morte. E aí o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição e ele pergunta para a morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Não existe mais. Por quê? Porque a ressurreição é a solução para a morte. Portanto, meu irmão, viver com Jesus é mais legal, porque vivendo com Jesus, a morte está derrotada. Vivendo com Jesus, a morte não tem mais poder sobre nós. Vivendo com Jesus, a morte para nós significa somente o bilhete, a passagem para a presença dEle. Como declarou o mesmo apóstolo: morrer para mim é Cristo, é lucro. O que é o pior que pode me acontecer nessa vida? Morrer? Então eu vou viver com Jesus e vai ser muito legal, porque ainda que eu morra, tendo um encontro com Ele, pelo poder de Sua palavra, assim como esse jovem, eu também, naquele dia, ressuscitarei para a eternidade com Ele. Viver com Jesus é mais legal, porque tem sempre a possibilidade de um novo dia, há sempre um novo amanhecer, nova manhã. Viver com Jesus é mais legal porque nós aprendemos a lidar com a morte e colocamos a morte no seu devido lugar. Viver com Jesus é mais legal porque Ele vê, Ele manda, Ele compadece, Ele fala e Ele enxuga as nossas lágrimas. Jesus vê a nossa dor. Jesus manda, Ele é soberano sobre nós. Ele se compadece de nós. Ele sabe, entende e compreende a nossa dor. Portanto, Ele fala conosco para nos consolar, para que possamos saber que Ele está presente, e ainda que possamos chorar, Ele enxuga as nossas lágrimas. Leia o verso 13 e vê se não é isso que está escrito aí. Jesus vê a nossa dor. Ele manda soberanamente sobre nós, se compadece de nós, fala conosco e enxuga as nossas lágrimas. O verso 13 diz assim: vendo aquela mulher, Jesus está te vendo, meu irmão. Você não está escondido dele, não. Ele está te vendo. O Senhor, olha como é que Lucas chama Jesus. Vendo a mulher, o Senhor. Senhor, no grego a palavra é Kyrios, é o dono, é o patrão, é aquele que manda. Ele está no poder, está no controle, é Ele que manda, e Ele, o Senhor, se compadeceu dela. Portanto, o Senhor nos vê, o Senhor manda, é o dono das nossas vidas, se compadece de nós e lhe disse. O Senhor Jesus também fala comigo e com você, porque nós, apesar de saber que Ele está vendo, que Ele está no controle, que Ele se compadece, muitas vezes precisamos ouvir a sua voz para sermos consolados. E por último diz o versículo, que a palavra dele para aquela mulher foi: não chores. E João, escrevendo o Apocalipse, diz que quando formos ressuscitados, do mesmo jeito que esse menino foi, por Cristo e com Cristo, Ele enxugará dos nossos olhos
toda lágrima. E com Ele é mais legal, porque com Ele é na eternidade. E na eternidade não há dor, não há sofrimento, não há injustiça, portanto não há motivos para chorar. Lava o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Viver com Jesus é mais legal porque Ele nos levanta. Às vezes estamos abatidos, às vezes estamos desanimados, às vezes estamos deitados. Eu sei que tem dia que não dá vontade de levantar da cama. Mas com Jesus é mais legal, porque Ele nos pega pela mão, Ele nos toca de uma maneira especial, e Ele tem poder para nos colocar de pé. Aleluia! O verso de número 14 diz: chegando-se, tocou o esquife, tocou o caixão. Você tem que se lembrar que Jesus é um judeu. Sim. Na cultura judaica, sim. Praticante da religião judaica, sim. Ele não descumpriu a lei, as orientações, as ordenanças, em nada. De maneira que há uma lei de Moisés, está lá em Levítico, de que o homem judeu, do povo de Deus, não pode tocar no cadáver, porque o cadáver é impuro. Não pode tocar. Qualquer coisa que é feito com um cadáver é uma violação, é uma profanação daquele corpo que foi dado por Deus. Portanto, o judeu considera pecado tocar no defunto. Sim. Por isso, a medicina de todos os povos ao redor de Jerusalém era muito mais avançada do que a medicina judaica. Por quê? Porque o judeu não abre um defunto. E não tem como estudar medicina sem abrir o defunto. Como é que você vai entender a fisiologia sem abrir o cadáver? Todo estudante de medicina, logo nos primeiros semestres da faculdade, sabe que vai lá para o laboratório e vai ver o defunto. Vai abrir lá, vai ver as coisas, tudo como é que é por dentro, para poder entender como é que ele vai mexer lá dentro, se ele não sabe como é que é lá dentro. Então, Jesus, diz o texto que ele toca o esquife, o caixão, porque se ele toca no menino, ele fica impuro. E ele é um homem de Deus. Ele é um rabino de Israel, ele é um profeta no meio do povo, ele é o filho de Davi. Para muitos aqui ele já é o Messias que havia de vir, o rei de Israel, que veio para nos dar vitória, paz e segurança. Alguns vão dizer, Jesus não tocou o esquife, Jesus tocou foi no menino mesmo, mas o escritor, para não dizer e tal, isso aí é conjectura, discussão, teologia. O texto diz que ele tocou no esquife, uma peça de madeira que ajudava a carregar o defunto exatamente para não botar a mão nele. Mas há, além desse entendimento, de que num velório, no momento em que um corpo está sendo levado para o cemitério, e é isso que está acontecendo aqui, o judeu não podia sequer também tocar no esquife, porque o esquife está ali com o defunto. Portanto, tocar é sinal de que você vai ficar impuro. A impureza do defunto, da morte, tudo isso faz parte do ideário judaico, entendeu? Costumes, culturas, não quer dizer que é de fato assim, é a maneira como eles entendiam, e eles viviam assim. E aí Jesus toca no esquife e fala com o menino, levanta. E o que eu vejo acontecer, não é que Jesus foi contaminado com a impureza do menino. Pelo contrário, o menino é que foi, entre aspas, contaminado com a pureza de Jesus. Entendeu? O processo é esse. Tem uma pessoa aqui
extremamente doente. De maneira que se eu tocar nessa pessoa, a doença dela vai passar para mim. Era assim que eles entendiam, por isso não tocava em cadáver. Aí eu toco nessa pessoa. E a doença não só não passa para mim, como a minha cura, a minha saúde, é quem passa para a pessoa. O processo foi inverso. Ao invés de Jesus se contaminar com a morte, o menino é que foi infectado, por assim dizer, com a vida abundante que sai de Jesus. Portanto, meu irmão, viver com Jesus é mais legal porque Ele nos toca e nos levanta e nos manda, como Ele mandou para esse jovem, levanta! E o menino ficou de pé. E o menino falou. Portanto, com Jesus é mais legal porque não só Ele nos coloca de pé, como também nos dá condição de falar. O verso 15 diz, o menino se sentou e passou a falar. Falou. E Jesus o restituiu, ou seja, o deu de volta para sua mãe. Portanto, com Jesus é mais legal, porque Ele nos levanta, Ele nos restitui, Ele nos dá de volta, e Ele nos faz falar, pois falando de Jesus, mostramos que viver com Ele é mais legal. Precisamos falar, precisamos declarar, precisamos abrir as nossas bocas, e como diz o salmista, declarar com os nossos lábios as grandezas do Deus a quem servimos. Com Jesus é mais legal porque gera em nós temor, glória para Deus, percebemos a profecia de Deus e sentimos a presença de Deus. Só Jesus gera em nós esse temor. Só Jesus nos faz entender que toda a glória deve ser dada a Deus. Só Jesus nos dá palavras de vida eterna, profecias. E só Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Leia o verso de número 16. Todos ficaram possuídos de demônios. É isso? Não? Possuídos de quê? De temor. Possuídos de temor. Portanto, meu irmão, existe uma possessão boa quando nós estamos possuídos de temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com Jesus nós temos mais temor, por isso que é mais legal. Com Jesus nós damos a glória que é devida a Deus. Diz o texto que eles ficaram possuídos de temor e glorificavam a si mesmos. Glorificavam a quem? A Deus, porque quando Jesus opera, Deus é glorificado. Ele é o próprio Deus que é glorificado pelas obras de suas mãos, dizendo, grande profeta, ele tem palavra para nós, ele se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Com Jesus é mais legal, porque ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, que foi aos céus, mas derramou do seu Espírito, o Espírito de Deus que habita em nós, que nos consola, que nos dá a certeza de que Ele está conosco. Emanuel, Deus está entre nós. Por isso com Jesus é mais legal, porque quando isso acontece,
quando a gente vive com Jesus, quando a gente vive de uma maneira mais legal, quando a ressurreição nos alcança, quando há esperança de um novo dia, de um novo amanhecer, quando nós aprendemos a lidar com a morte, quando nós temos a certeza de que Ele está nos vendo, está no controle, se compadece de nós, fala conosco, enxuga as nossas lágrimas, nos levanta, nos faz falar, nos enche de temor, a notícia corre, meu irmão. Quando essas coisas começam a acontecer, a notícia corre. Leia o verso 17. O que é que diz? Esta notícia a respeito dele e daquilo que ele fez, correu por toda a Judéia e por toda a região e vizinhança. Ou seja, com Jesus é mais legal. Com Jesus há um novo dia, um novo amanhecer. Com Jesus há a possibilidade de ressurreição. Com Jesus, Ele vê, Ele manda, Ele ordena, Ele tem poder, Ele levanta, Ele restitui. Ele, no encontro verdadeiro, transforma a nossa realidade, altera o nosso futuro. Portanto, lava o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia.